E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Tivemos aí mudanças a respeito aí de declaração de imposto de renda para pessoas que investem na Bolsa de Valores. Isso mesmo, a Receita Federal, né, fez aí uma live, né, fez uma apresentação aí das principais mudanças que ocorreram nesse ano já de 2023 nas declarações, né? O que os investidores precisam saber. Então você que tem essa dúvida, você vai tirar agora todas essas dúvidas aqui comigo através deste vídeo, tá certo? Eu separei aqui várias informações, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não pula esse vídeo para você entender tudo e você aí não se atrapalhar com essa questão de declaração de imposto de renda para investidores da Bolsa de Valores. Vamos lá começar então? Vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. Cuidado primeiramente com pegadinhas. Muita gente interpretou errado aí a coletiva de imprensa, né, da Receita Federal com jornalistas, etc. Muita gente entendeu aí alguns pontos equivocadamente e a gente vai explicá-los aqui neste vídeo. Vamos lá. Primeiramente vou falar de coisas básicas, tá? A janela de entrega de 2023 da declaração de imposto de renda para a pessoa física, né, que investe em bolsa de valores ou que tem outras coisas a declarar, né, é do dia 15 de março ao dia 31 de maio, tá certo? Então a Receita Federal estendeu esse prazo aí, né? E para os investidores se organizarem e prepararem sua documentação, enviarem para o contador ou eles mesmos, né, realizarem suas declarações, tá? Vamos lá, dúvidas que eu anotei aqui e eu vou estar explicando para vocês, tá? Dúvidas que investidores tendem a ter e que agora continuarão tendo, né, com essas mudanças que a Receita Federal aí veio a público, né, propor, tá certo? Primeiramente, pessoas que podem estar dizendo: ei, eu comecei a investir, eu tenho prejuízo, tá? Eu preciso declarar. A minha resposta para você é sim, pessoal, mas tem outros fatores aí por detrás dessa resposta. Sim, com mais, né? Porém, você precisa ter pelo menos aí esses cálculos, né, de como você chegou até esse prejuízo. Vamos lá. Você precisa, pessoal, ao investir em bolsa, dentro de alguns critérios que a Receita Federal estabeleceu, você precisa preencher dois campos ali dentro, né? Duas abas, duas fichas, que é a ficha renda variável e a ficha bens e direitos. Nesses dois aí você vai mostrar o seu patrimônio, né, a sua vida, seu patrimônio, bens, imóveis, automóveis, etc. E vai mostrar também seus bens, né, financeiros, né, como as suas ações que você aí possui investido ou comprado ou tenha feito um giro na Bolsa de Valores no ano, tá? E a outra aba é renda variável, que é aí que está a pegadinha de muita gente, que você precisa ali declarar mês a mês ali os cálculos, né, a apuração mês a mês. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que só faz a apuração, a ficha de bens e direitos, melhor falando, e esquece de fazer ou não sabe fazer a ficha renda variável, tá? Então, de início, você precisa, então, só para tirar essa dúvida geral, tá? Antes de entrar nas questões aí da Receita Federal que ela falou hoje. Vamos lá, então faça a sua declaração de imposto preenchendo essas duas fichas, essas duas abas dentro do programa da Receita Federal. Entendido? Isso daí que é a confusão que muita gente tem. Então, se você tem dificuldade de preencher a aba renda variável, estou aqui, né? Aqui o John Financeiro, você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp comercial ou e-mail e fazer o seu orçamento e realizar a sua declaração de anos anteriores, desse ano, né, o seu diagnóstico fiscal, etc. Vamos continuar aqui. Como se calcula, pessoal? Esse é o principal problema dos investidores de bolsa de valores, tá? Como é que se calcula? Qual a fonte para se calcular isso? Pessoal, são todas as suas notas de corretagem. Tem pessoas por aí que fazem, eu faço a apuração com uma ou duas corretoras, acima de 3 corretoras que você girou já é outro valor. Aqui comigo no John Financeiro não.
qualquer aí corretora que você tenha operado, né, 5 corretoras, 4, 3, 2, uma corretora, não importa, você envia todas essas suas notas de corretagem e a gente presta esse serviço para você de cálculo de todo o seu histórico, de toda a sua movimentação, tá? É assim que a gente calcula, é assim que a gente faz a apuração do imposto de renda de bolsa, levantando aí nas corretoras que você, aí por onde você já investiu e passou todas as suas notas de corretagem. Vamos continuar aqui. Quem é obrigado a declarar imposto de renda de bolsa? Essa resposta aí vocês vão ter agora a partir desse momento, tratando aí, né, tocando na coletiva de imprensa da Receita Federal, tocando em pontos específicos. Então, vamos lá, prestem atenção. Quem é obrigado, agora em 2023, né, as pessoas aí tiveram agora essa informação nova, né, a Receita Federal mudou algumas coisas. Quem é obrigado? As regras, pessoal, parece que elas ficaram um pouco confusas, porém a Receita Federal sabe o que está fazendo, né? Então, se você tem aí uma confusão com essas regras, deixe para quem entende, né? Chame especialistas, nós estamos aqui, o John Financeiro, para ajudar você nessa declaração. Vamos lá, vamos separar, pessoal, esse universo aí, são dois universos, dois mundos, tá? O universo do investidor de bolsa e o universo de pessoas comuns, né? Pessoas comuns são pessoas que têm um patrimônio pequeno, né? Recebem um salário baixo, que está na faixa de isenção de imposto de renda, recebe ali 2 mil por mês, porém gostam de comprar ações, né? Compram uma ação no lote fracionário, 2, 3, 5, 10 mil ações, né? Vão guardando, encarteirando lá essas ações. São pessoas comuns que não têm patrimônio, não têm casas, fazendas, iates, né? Não tem uma grana gorda na conta corrente, né? Não tem apartamentos, carros, etc, etc. Não tem. São apenas pessoas que estão na faixa de isenção e que compram ali poucas ações, né? E existe aí o investidor de bolsa mesmo, que compra, que gira, que faz giros grandes na Bolsa de Valores, que faz operações complexas e não apenas simples, como um investidor, pessoa física comum, tá? Então, observe esses dois mundos aí, tá? São dois universos diferentes. A Receita Federal parece somente que ela está focando com essa coletiva de imprensa, né, nas pessoas que são aí investidores da bolsa, que giram muito apenas, e que essas pessoas comuns que estão na faixa de isenção, que nunca fizeram declaração de imposto de renda porque estão na faixa de isenção até, e que compram pequenas frações de ações, compram pouco, giram pouquíssimos valores na bolsa de valores. Então parece que a Receita Federal está mais de olho nessas pessoas, tá? Mas não é somente isso, tá? Tem um detalhe aí que você precisa entender nessa coletiva de imprensa da Receita Federal. Vamos lá. Quando a gente fala de ter patrimônio nesses dois universos, um é o investidor de bolsa que gira muito, ganha muito, faz sua declaração de imposto de renda como pessoa física, tá? A Receita Federal tá de olho nele, e essa pessoa comum aí que não tem patrimônio. O que é isso de patrimônio? É aquilo que você tem realmente, né? Se você tem um salário ali acima da faixa de isenção ou não, né? Tem algum bem, né? Então você precisa aí ter rendimentos mensais, salários, bens, etc. Então isso a gente chama de patrimônio, tá? Em termos contábeis, né? Esse é seu patrimônio. Então, primeira coisa que a Receita Federal ela está observando a partir de 2023, o seu patrimônio, tá? Se você é um investidor, pessoa física comum, que não tem tanto patrimônio, e se você é um investidor de bolsa que gira muito, né? Ou então que compra pouco também, mas que tenha patrimônio. Olha os dois universos que ela está separando aí, né? Porque ela está com foco maior no patrimônio das pessoas e não somente no giro de bolsa. Deu para entender? Então, existem pessoas comuns que estão operando devagarzinho, mas são isentos, não tem patrimônio. E tem pessoas grandes, com grandes patrimônios, que podem operar até pouco ou muito, e a Receita Federal está de olho nelas. Entendido? Essa live aí serviu para separar esses dois tipos de investidores. Eu lembro aí de uma passagem aí bíblica, né, que
um determinado rei saiu, aí entrou outro, e ele falou, olha, o meu pai aí açoitava vocês, eu vou agora usar escorpiões para açoitar vocês. Então o outro que chegava era pior, né? Então parece que o que eles estão tentando fazer aí tá com um foco maior aí na obtenção aí do seu patrimônio, para ele tirar o que é devido através de impostos, tá? Então se a carga era maior, a atenção já era grande, agora vai ficar muito maior, né, com essas novas regras para quem investe em bolsa de valores. Deu para entender? Vamos continuar aqui, pessoal. Outra situação, a regra inicial para investidor de bolsa. Eu vou trazer aqui umas 3 regras, tá? Que foi falado lá na coletiva de imprensa da Receita Federal. Primeira regra de ouro, vamos entender. Eu invisto em bolsa e tenho ganhos, lá que é o valor, né, de R$ 28.579 anual. Isso significa 2.380 por mês, tá? Então você é obrigado a declarar nas abas renda variável e bens e direitos. Só pelo fato de você ter renda mensal de 2.380 por mês, acima disso, e patrimônio e ganhos de salários, etc., acima de 28.579, só pelo fato de você ter essas movimentações na sua conta e que a empresa que você trabalha envia para a Receita Federal, né, aquele documento lá, né, todo ano, ela presta contas e depois você vai lá na declaração para cruzar esses dados, ver se está certinho. Só pelo fato de você ganhar, né, acima aí da faixa de isenção, e se você faz umas operaçõezinhas na bolsa, você agora é obrigado a declarar imposto de renda de bolsa de valores. Deu para entender? O foco está no patrimônio, o foco está em quem ganha muito, o foco está agora, né, nesse tipo de investidor. Primeira regra de ouro, se você está fora dessa faixa de isenção de imposto de renda e faz operações pequenas, precisa declarar. E é naqueles 2 campos que a gente está falando desde o início do vídeo, no campo renda variável, os seus giros, e na declaração de bens e direitos, lá na aba bens e direitos. Tá certo? Vamos continuar. A regra número 2, rendimentos isentos e não tributáveis. Se você aí ganha dividendos das empresas, juros sobre capital próprio, tá? Etc. E até outras receitas fora de bolsa de valores, tá? E que esse valor é superior a 40 mil por ano. Isto é, 3.300 por mês, se você for dividir aí, né? Então você precisa informar tudo de bolsa de valores nas abas renda variável e na aba bens e direitos. Olha essa dica, olha essa regra, na verdade, né? Você que ganha rendimentos isentos e não tributáveis, dividendos das empresas, da bolsa, juros sobre capital próprio, outras receitas fora da bolsa, outras receitas que não tem nada a ver com bolsa. Se esse valor é superior a 40 mil por ano desses ganhos, só pelo fato do seu patrimônio, dos seus ganhos, dentro da bolsa, fora da bolsa, juros sobre capital próprio, tudo, mistura tudo aí, junta tudo, soma tudo, é superior a 40 mil por ano, esses ganhos aí, que equivale a 3.300 por mês, então só por causa disso você tem que declarar imposto de renda de bolsa de valores. Entendida essa segunda regra? Vamos à terceira regra que a Receita Federal aí atualizou para o ano de 2023. Tá vendo que o negócio está apertando, tá? Vamos lá. Se você tem patrimônio, lembra que eu falei que a Receita está de olho no patrimônio dos investidores, não somente no giro que eles fazem, mas sim no patrimônio. Se você tem patrimônio, ações, imóveis, carros, etc., as que, somado tudo isso daí, né, somem um valor acima de 300 mil reais, e você também investe na bolsa, tá? Então você já tem a obrigatoriedade de entregar a declaração e preencher os campos renda variável e bens e direitos, de fazer a sua declaração de bolsa de valores. Então eles linkaram patrimônio com operações de bolsa. Deu para entender o que está acontecendo agora? Não bastava você operar em bolsa com um pouquinho para você declarar. Agora eles estão linkando o seu patrimônio e as suas
suas operações sejam pequenas ou grandes, porém elas precisam se encaixar nessas regras. Aí você olha, não tenho nenhuma dessas daí, eu não me encaixo. Eu sou daquela, né, pessoa que eu opero tranquilo, então eu não me encaixo. Calma aí que a gente vai já chegar nesse tipo de investidor também. Vamos lá. Em resumo, pessoal, em resumo para vocês aqui, a Receita Federal, na verdade, né, ela quer saber quem investe alto, né, e quem ganha bem. Né? Quem ganha bem aí mensalmente, um dinheirinho, ela está de olho nessa turma aí. É isso mesmo, falando em um português bem claro, tá? Que investe alto, que ganha bem e até no que investe pouco, né? Porém, aí tem a questão de que a pessoa operou e teve, né, o DARFs a pagar em determinado mês, que a gente vai já entender um pouco mais sobre isso. Então, quem apenas compra, né, valores pequenos, né, a Receita Federal parece que assim ela não quer saber muito, tá? Ela não quer saber muito. Quem compra frações, etc, tá? Se ela não se encaixar naquelas outras, né, regras, as 3 regras que a gente falou. Porque se ela se encaixa em uma daquelas regras e compra frações, tá obrigada a declarar, né, imposto de renda de bolsa de valores. Mas se ela não tem, tá fora daquelas 3 regras e compra fraçõezinhas, tá? Você não está obrigado, porém, você é obrigado a calcular. Essa é a grande questão, a grande mudança que tem ocorrido, tá? Porém, se a sua construção aí, né, de patrimônio em bolsa, você vai comprando ações devagarzinho, ela vai assim, vamos dizer, aumentando gradativamente com o tempo. Então, como é que você aí vai dizer para a Receita Federal como a criança foi gerada? Deu para entender? Então é por isso que a Receita Federal ela não está com foco nesse pequeno investidor, porém ela quer que esse pequeno investidor calcule seu giro. Porque se seus ganhos, seu patrimônio começa a aumentar, como é que você vai saber o nascimento do bebê lá? Você já entrega o bebê pronto para a Receita? Tá aqui, é isso. Não, a Receita Federal vai querer saber. Então você precisa declarar. Então, a grande sacada, né, dessa atualização de imposto de renda de bolsa 2023 é o quê? Você se opera pouco, mas no mínimo você tem agora, é obrigado a calcular as suas operações de bolsa de valores. Para poder você ver se tem obrigatoriedade de você declarar. Calcular o quê? Só as operações de bolsa? Não, calcular até seus ganhos de outras coisas, salários, etc. Deu para entender? Então tá tudo linkado e agora é uma atividade a mais para o investidor. Além de operar, ele tem que calcular o que ele movimenta na bolsa e ainda tem que olhar ao seu redor os seus ganhos e calcular também os seus ganhos para ver se está linkado aí nessas regras que a Receita Federal estipulou para 2023. Entendido? Então, pessoal, outra dúvida que pessoas colocam: meus resultados na bolsa estão péssimos, tão ruim, não tenho o que declarar. Gente, né? Se você faz um giro grande, mesmo estando com prejuízo, né, você precisa fazer essa sua declaração, que você pode estar em uma dessas regras, por causa do cálculo que é obrigatório agora. Você precisa estar calculando sozinho ou pedindo a ajuda de um especialista. Conte conosco. Então, não importa os seus resultados, pessoal, de bolsa, você precisa calcular como chegou até aqui, com os seus lucros e prejuízos. Você precisa saber a origem, o nascimento do bebê, a gestação, contar aí, né, deixar tudo calculado. Se um dia a Receita você cai nessas regras, já está tudo mastigado, já está tudo preparado, já está tudo explicado como você chegou até ali, naquele lucro, naquele prejuízo. Tá? Pois isso é importante, pessoal, você ter esses cálculos. Porém, declarar é outra coisa. Declarar tem essas regras que a gente está colocando aqui, que foram modificadas. Agora, calcular é necessário, tá? Porque se um dia você cai em uma dessas regras, já está tudo calculado, você não vai estar aí perdido no CPF cancelado. Então, vamos lá também para pessoas que já fazem sua declaração. Gente, pessoal que já declarava imposto de renda de bolsa, tranquilo, né? Não muda nada para você continua declarando normalmente, né? Até porque, vamos dizer assim, você já tem um histórico.
Então continue, porque você tem aí um histórico até para compensar prejuízos futuros, de ganhos futuros, e você aí tem que, né, ter anotado, tem que ter aí calculado, né, todo o seu histórico e tem que estar continuando aí a informar para a Receita Federal, porque um dia que você tiver lucros, né, você vai abater esses prejuízos e vai informar também esse abatimento para a Receita Federal e que você não precisa pagar imposto porque teve prejuízo, está só abatendo, né, em lucros futuros. Entendido? Então, se você não respondeu aí não para nenhuma dessas regras, aí eu te falei dessas 3 regras, não, eu estou fora de tudo isso, vamos lá. Dúvida que está surgindo aí, a Receita Federal fez aí a coletiva de imprensa e falou no tal de 40 mil por ano. Muitas pessoas ficaram confusas, pô, era 20 mil, poxa, agora é 40 mil. Não é isso, pessoal. 20 mil de isenção, agora é 40 mil. Não é isso, tá? Se você está pensando que é isso, não tem nada a ver. Vendas de bolsa em mais de 40 mil no ano. Você falar sobre os giros de compras e vendas, vendas acima de 40 mil, você precisa declarar em bens e direitos, né? E na aba renda variável. É outra regra também que a gente tem aí. Vendas brutas de bolsa em mais, né, em valores acima de 40 mil ao ano. É uma nova regra. Você precisa declarar. Tá certo? Vamos continuar. Porém, mesmo se vendeu inferior a 40 mil no ano e teve uma única DARF, né, vamos supor que você só vendeu 30 mil no ano e teve uma única DARF aí no ano paga, já fica obrigado também a declarar, né, na aba Bens, Direitos e Renda Variável. Só por causa de um DARF e que você não superou os 40 mil e você está abaixo dos 40 mil dentro da faixa de isenção e não se adequa a nenhuma das outras regras que a gente já falou, só pelo fato de ter gerado um DARF em determinado mês do ano calendário que você está apurando, você já precisa declarar. Olha as pegadinhas, cuidado com as fantasias e pegadinhas, tá? E aquela regra dos 20 mil, como fica então? Aquela regra continua a mesma coisa, pessoal, não mudou nada. Vendas brutas acima de 20 mil no mês continua normalmente, tá? Precisa declarar quem aí supera esses 20 mil, né, no mês. E se você está dentro dessa faixa de isenção aí, de 20 mil, você não vendeu, só vendeu 19 mil dentro do mês e está isento, não pagou, não gerou DARF ali, tranquilo, tá? Você aí está abaixo aí desses 20 mil, tranquilo, continua essa regra, tranquilo. Vendeu acima de 20 mil, declare nas abas Renda Variável e, né, Bens e Direitos, tá? Então, esses são os critérios aí que continuam em 2023. Entendido? Vamos lá. Aí tem gente que está falando, o atual governo que entrou aí, ele melhorou a vida do investidor, né? Olha aí, mudou a faixa de isenção, fiz o L 2 vezes, o pessoal falando, né? Gente, cuidado com isso, tá? Vai sonhando que fizeram isso nesse atual governo. Não é isso que está acontecendo, tá? Você que está soltando fogos, observe os funis, tá? Que a gente conversou aqui. Afunilou mais o negócio, pessoal. Foi piorar o negócio, tá? Você tem que observar aí o seu patrimônio, o seu giro. Agora não é só o seu giro, é o patrimônio também. Eles estão de olho no teu patrimônio, tá? Então, o que bloqueava CPFs em já grande quantidade, né? Por questões de giros, agora vai bloquear numa quantidade superior, pessoal, os CPFs, por causa dessas novas regras. E que a Receita Federal tem supercomputadores que calculam isso tranquilamente e sabe aí do giro que você tem na sua vida pessoal fora de bolsa, que está tudo linkado, a vida com bolsa, a vida fora da bolsa, o seu patrimônio e o seu giro dentro da bolsa, tá? Então, antes, né, quem tinha R$1 na bolsa já precisava declarar. Agora, você precisa calcular para ver se tem que declarar. Deu para entender? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá? Não tem saída. Você ou declara ou entra nas regras, se não encaixou em nada disso. Então, calcule. Eu quero que pelo menos você calcule isso que a Receita Federal está mandando você fazer. Tá? Porque
por que eu calcule essa obrigatoriedade de calcular? Para ver se você não tem que declarar. Entendido? Então muitas pessoas passavam, passa ano e sai ano, passava, deixava isso daí, agora é obrigado até você calcular para ver se tem que declarar. Então não é mais eu tenho R$1, tenho que declarar. Não. É agora eu tenho que calcular para ver se eu tenho que declarar imposto de renda de bolsa de valores. Entendido? Não se iludam. Então o foco agora, pessoal, é o cálculo. E não só o giro, é o cálculo do pequeno investidor ou do grande investidor. Tá? Do pequeno investidor que tem dúvidas, calcule para ver se tem que declarar. Do grande investidor, tem que declarar, que entrou dentro dessas regras. Do investidor que opera pequeno, porém tem patrimônios grandes, tem que declarar também. Então o negócio se fechou mais, pessoal. Na dúvida, conte conosco. Tá? A gente faz essa apuração histórica ou somente do ano passado, né, do presente ano corrente aí, né, da sua apuração de imposto de renda de bolsa de valores, tá? Enfim, pessoal, com o que nós aqui trabalhamos, tá? Eu, John Financeiro, com o que eu trabalho, com o que a gente trabalha aqui com essa questão de apuração, que tipos de operações a gente faz. Vamos lá, a gente trabalha com fundos imobiliários, você gira isso, a gente faz esse cálculo para você, day trade, de ações, opções, etc, swing trade, né, interday, né, mini índice, mini dólar, se você opera, né? Se você aí faz trava de alta, trava de baixa com opções, se você opera somente opções a seco, né, alavancada, etc. Então, derivativos em geral. Se você aí, pessoal, tem operações complexas de termo, né, de andar alavancado, aí, termo, aluguéis de ações, tá? Aí se você sofreu desdobramentos, grupamentos das suas ações e tal, uma mistura, e você não consegue aí apurar todo esse fluxo simples ou complexo. A gente aqui, né, John Financeiro, nós temos a solução para você. Então, nós fazemos aí um diagnóstico para você, né, completo do seu giro de bolsa, do seu histórico, né, vemos aí se há necessidade de pagar DARFs até do passado, que passou em branco, que você não percebeu, e vemos aí se você está dentro dessas regras, apenas você trazendo todas as suas notas de corretagem, de todas as corretoras, de todos os tempos, para nós apurarmos aí fazer um trabalho completo, né, de excelência para você ter, e vai ter relatórios também, né, das suas operações, como você está, relatórios até de quanto você pode aí fazer aí os abatimentos em ganhos futuros por perdas, prejuízos que você esteja tendo. Então, vai ser um relatório completo de imposto de renda, de sua carteira atual, etc. Como foi seu desempenho, etc, etc. Tá? E você vê aí, ficar kit com essa situação fiscal, você ficar aí kit com a Receita Federal, tá certo? Então, conte conosco. Era essa a informação que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!